Na caminhada rumo à riqueza verdadeira, você vai encontrar muitos tipos de pessoas e comportamentos. Existem aqueles que são verdadeiramente abundantes, ótimos exemplos, que nos inspiram. A riqueza parece fluir de dentro deles como se fosse parte da sua própria natureza. E na verdade é. Não é o saldo bancário que chama a atenção. Eles descobriram ao longo dos anos que a verdadeira riqueza não está no quanto se acumula, mas no quanto se multiplica. Outros são os perdulários, os que se endividam para parecer ricos com carros alugados, relógios falsificados. Eles desfilam a ilusão do que não são. Por dentro, um deserto. Por fora, um oásis de mentiras. Como as pirâmides do Egito, grandes, imponentes e vazias. Sepulturas de quem se perdeu tentando provar seu valor. Outro grupo é o dos acumuladores medrosos. Eles têm dinheiro, mas não ousam usá-lo. Economizam, mas não vivem. Guardam tanto que acabam enterrando a própria alegria. A vida deles é uma eterna preparação para um futuro que nunca chega. Eles têm medo. Medo da escassez, medo de perder, medo de errar. E onde o medo governa, o amor não cresce. E o dinheiro também não. Onde o medo domina, a riqueza estagna. Mas há ainda um outro tipo muito raro, e é sobre eles que eu quero falar com você hoje. Os fiéis. Mas atenção, fidelidade é diferente de gratidão. Fidelidade é multiplicação. Conta-se que um homem muito próspero decidiu viajar e antes de partir ele confiou parte das riquezas para 3 homens da sua confiança. E há um detalhe importante aqui. Ele entregou a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, ele conhecia os seus homens, sabia o que cada um podia suportar. Ao primeiro, deu 5 milhões. Ao segundo, 2 milhões. Ao terceiro, 1 milhão. Apenas uma orientação foi dada. Cuidem bem do que estou confiando a vocês. E então ele partiu. O tempo passou e durante esse tempo o que tinha 5 milhões negociou, trabalhou, investiu e transformou em 10 milhões. O que tinha 2 milhões fez o mesmo e também dobrou o seu capital. Mas o terceiro homem, que recebeu apenas 1 milhão, ele teve medo. E o medo cavou um buraco no quintal da sua alma. Ele enterrou o seu 1 milhão. Protegeu o dinheiro, mas perdeu o propósito. Quando aquele senhor retornou e foi fazer a prestação de contas, ao ver os resultados, ele exaltou os 2 primeiros e disse a eles: vocês foram fiéis no pouco, agora provem do muito. Mas ao último ele disse: você foi mal, foi negligente. O mínimo que poderia ter feito era colocar o dinheiro no banco. Assim, agora poderia me entregar o recurso com o rendimento dos juros. Então, ele ordenou que entregassem aquele 1 milhão para o homem que agora tinha 10 milhões. Porque quem honra o pouco está pronto para o muito, mas quem despreza o pouco perde até o que tem. E isso não é crueldade, isso é princípio. 5 milhões, 2 milhões... é pouco. Para aquele homem muito rico, era pouco. Mas para aqueles homens que receberam o recurso, não parecia pouco. Esse é o segredo. Eles multiplicaram porque não desprezaram o que tinham. Não ficaram paralisados pensando no que faltava. Eles olharam para o que tinham nas mãos e fizeram florescer. Agora, veja, os 3 talvez tenham sido gratos. Gratos pela confiança, gratos pelo dinheiro, mas gratidão não é fidelidade. Só 2 provaram fidelidade, porque fidelidade se prova com ação, nesse caso, com multiplicação. Você pode ser grato por um talento, por uma oportunidade, por uma ideia, mas se você não se move, não planta, não multiplica, você não exerce a sua fidelidade. E aqui vai o ponto mais importante dessa história para você hoje. Talvez você olhe para a sua vida e diga: eu não tenho 5 milhões, nem 2, nem mesmo 1 milhão sequer. Mas e se o que você tem hoje é tempo? E se o que você tem hoje é vontade de aprender? E se o que você tem hoje é um corpo saudável que talvez suporte dormir um pouco menos durante um período de tempo enquanto você estuda, serve e evolui?
O que você tem hoje é suficiente para te promover amanhã. Mas só se você for fiel a isso. Porque a verdadeira pobreza não está na ausência de dinheiro. Está na incapacidade de multiplicar o que se tem. A vida recompensa movimento. A vida, ela recompensa a ação. Ela recompensa aqueles que olham para o que têm e dizem: não é pouco, é o suficiente. Com isso eu vou começar. Então, talvez você não tenha ainda uma conta bancária dos seus sonhos, mas você tem algo. E o Senhor está observando. O que você tem hoje já é o suficiente para iniciar. Não espere muito. Comece com um pouco. Multiplique. Seja fiel. Porque o Senhor sempre volta. E quando Ele vier pedir contas, que Ele olhe para você e diga: você foi fiel no pouco. Vem, o muito te espera. Talvez até aqui você tenha pensado que tudo isso veio de algum desses pensadores modernos, contemporâneos. Talvez tenha imaginado que eu estava citando um autor famoso, um desses gurus da nova economia ou um especialista em comportamento humano. Mas eu vou te contar uma verdade. Essa história ela não é nova. Ela foi contada há mais de 2000 anos por um homem conhecido como Jesus de Nazaré. Ela está registrada no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, da Bíblia Sagrada. Eu só não te disse isso antes, lá no começo, porque talvez, se você soubesse, não teria escutado até aqui. Mas se você chegou até aqui, porque talvez a sua alma estivesse com sede de ouvir essa verdade. Se essa mensagem tocou você de alguma maneira, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Afinal, multiplicar sabedoria também é uma forma de fidelidade.